em gestão, finanças e marketing digital para aprimorar as vendas. A capacitação é oferecida por meio de conteúdos digitais e oficinas presenciais. O programa é dividido em 3 etapas: capacitação das mulheres por meio da plataforma de aceleração, seleção e mentoria para 150 mulheres e seleção e apoio financeiro para 115 mulheres. Luciana Barroso destaca a importância dessa iniciativa. O Itaú Mulher Empreendedora tem como objetivo impulsionar negócios liderados por mulheres. Acreditamos que o empreendedorismo feminino é um grande motor no desenvolvimento econômico e social do país. Essa capacitação permite que as participantes tenham acesso a conhecimentos essenciais para desenvolver seus negócios, possibilitando uma mudança de cenário socioeconômico em suas realidades. As interessadas em frequentar as aulas presenciais devem estar inseridas nos projetos das organizações da sociedade civil parceiras, que são a Associação de Juventudes, Cultura e Cidadania de Campina Grande, na Paraíba, Mulheres Guerreiras de Camaragibe, em Pernambuco, e a Associação das Mulheres Indígenas Ticuna, de Benjamin Constant, no Amazonas. Para saber mais sobre o programa e fazer a inscrição, acesse o site empreendairenda.com.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Fassola. A inteligência artificial estará cada vez mais relacionada com as nossas atividades de rotina e de trabalho. A mais famosa delas é o ChatGPT, em que as pessoas podem interagir com a plataforma por meio de perguntas. Existem também ferramentas que criam animações, fazem resumos de vídeo e de artigos e até modificam imagens em tempo real. Quem comenta é o administrador Afonso Fernandes, analista em segurança na área de tecnologia da informação. Isso é maravilhoso, porque você consegue, sem muito esforço ou nunca ter visto um software Photoshop, fazer o mesmo resultado. Então, essas ferramentas devem e são usadas atualmente por grandes especialistas. E como elas podem ser úteis? Economizando tempo e reduzindo o trabalho, fazendo com que essa atividade seja muito mais fácil fazer e com bons resultados. O assunto tem sido debatido por especialistas e pela mídia exaustivamente. A Organização das Nações Unidas, inclusive, examina a proposta de criação de um órgão internacional de vigilância de IA. Até mesmo o governo brasileiro decidiu trabalhar num projeto de resolução no Conselho de Direitos Humanos da ONU, propondo o monitoramento do uso dessas tecnologias e o impacto delas em direitos fundamentais. Mas temos com o que nos preocupar? A resposta é sim, quando você pensa em segurança do país. E educação, a preocupação máxima é justamente sobre o plágio, onde os alunos têm uma propensão a acreditar em tudo que a inteligência artificial vai fornecer de informações para ele. Então, deve-se utilizar de maneira ética e profissional nos trabalhos acadêmicos e também na profissão. A temática das vantagens e desvantagens da inteligência artificial foi abordada em palestra do professor e administrador Afonso Fernandes, em evento promovido pelo Conselho Regional de Administração do Amazonas. Agência Rádio Web, produção e reportagem Denise Coelho. De segunda a sexta, você acompanha aqui na sua Rede Excelsior de Comunicação, às 6 da manhã. Acorda pra vida. Apresentação, Almir Santana. Rede Excelsior de Comunicação, a sua sintonia, a voz do Senhor do Bonfim. Excelsior! Olá, irmãos e irmãs. Sou Dom Dorival Barreto, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Gostaria de fazer um convite a você para participar da celebração de ordenação episcopal do Monsenhor Juraci, que acontecerá no dia 29 de julho, às 9 horas da manhã, no Colégio Antônio Vieira. Venha participar conosco deste momento de ação de graças, de louvor a Deus. Ele, escolhido pelo Papa Francisco para ser bispo da Diocese de Amargosa, um sucessor dos apóstolos.
Venha, portanto, louvar e agradecer e pedir também as bênçãos de Deus para esta missão que ele recebe da igreja. A voz das mulheres. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Excelsior da Bahia, a voz do Senhor do Bonfim. Estamos iniciando mais um programa A Voz das Mulheres, apresentado por mim, Márcia Mendonça, na companhia diária do colega Nilson Silva, operando a técnica. Estamos no Julho das Pretas, né? É uma iniciativa criada em 2013 pelo ODAR Instituto da Mulher Negra, em homenagem ao Dia Nacional de Teresa de Benguela e ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E é uma oportunidade também para dar visibilidade à agenda política das mulheres negras. Esse movimento é para garantir um espaço e fala para as mulheres pretas na sociedade brasileira. Né? E como eu falei, neste mês de julho, eu estou trazendo sempre, né, uma agenda, pautas referentes ao público feminino negro. Né? Hoje a gente vai falar sobre saúde mental, né, e como o impacto do racismo na saúde mental das mulheres negras. Né? O racismo e o machismo têm efeitos diversos na sociedade, sobretudo nas mulheres negras que sofrem duplamente com as opressões. E hoje também algumas datas emblemáticas, que hoje é o dia de Santa Maria Gorete, hoje 6 de julho, essa data homenageia, está considerada protetora das vítimas de estupro e a padroeira da castidade, da pureza do coração e do perdão. Maria Gorete nasceu em Corinaldo, na Itália, em 16 de outubro de 1890. Santa Maria Gorete morreu com apenas 11 anos de idade, após ter sido violentamente atacada numa tentativa de estupro. E antes de morrer, ela dissera que perdoava o seu agressor e que ia esperá-lo no céu. Alessandro, o seu algoz, foi preso por seu crime e condenado a 30 anos de prisão. Muito arrependido, o rapaz entrou para a Ordem dos Frades Menores do Capuchinos e, quando saiu da reclusão, trabalhando durante o resto da sua vida no mosteiro. Seus atos de firmeza e compaixão fizeram que fosse canonizada em 1950 pelo Papa Pio XII. Bom, e o dia da criação do IBGE também é comemorado dia 6 de julho. O Instituto Brasileiro de Estatística e de Geografia e Estatística é o responsável por retratar a imagem do Brasil, ou seja, fazer levantamentos sobre a demografia, pesquisas estatísticas sobre temas variados, garantir a recolha de informações sobre os indicadores geográficos do país, né, organização e aplicação dos censos demográficos, né, e vamos à previsão do tempo com Cláudia Valéria, meteorologista do IMET. Previsão do tempo. Olá, ouvintes, vamos falar do tempo nessa quinta-feira, que segue sem muitas mudanças, uma semana bastante instável ao longo do litoral, mantendo sempre essa condição de muita variação de nuvens, algumas chuvas fracas, isoladas, mas o sol também aparecendo em alguns momentos. Essa condição ela se mantém também no dia de hoje. Ao longo do estado também sem muitas alterações, mínimas variando aí em torno de 10 graus no oeste do estado. E aí em Salvador a temperatura hoje também segue sem muitas alterações, mínima de 21 e máxima de 27 graus. A voz das mulheres. Vamos saber como anda o trânsito aqui na nossa capital com Lucas Barbosa. Boa tarde para Márcia Mendonça e para o ouvinte ligado no Voz das Mulheres. Tem engarrafamento agora na CM, ali no Caminho das Árvores, no sentido Iguatemi, a partir da saída do Complexo Viário João Gilberto até o segundo elevado da via. Então, vindo da Pituba ou do Itaigara, use a Avenida Paulo VI e a Rua do Jaracatiá, que você vai para a região do Iguatemi ou para a Avenida Tancredo Neves sem perder tempo. Amplie as possibilidades no Unirui Widen, mais de 170 cursos presenciais, semipresenciais, EAD e Flex. Aulas práticas e professores experientes. Acesse widen.com.br. Lucas Barbosa para a Rádio Excelsior. A voz das mulheres. Bom, nesta quinta-feira eu converso com Danilo Cruz. Danilo é psicólogo, Danilo é escritor, é palestrante, é servidor público,
ele está de volta para a gente conversar hoje sobre o impacto do racismo na saúde mental das mulheres negras. Boa tarde, Danilo. Você sabe que é sempre super bem-vindo e obrigada por estar sempre disponível para a Voz das Mulheres, para o nosso programa. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, amigos da Rede Excelsior. Boa tarde, ouvintes. É um prazer, uma satisfação imensa estar aqui. E hoje muito especial por conta da sensibilidade dessa pauta, Sim. que eu acho que é realmente importantíssima para que a gente discuta, até porque talvez a gente nem tenha consciência disso, Márcia, mas a gente aqui, discutindo esse tema, está fazendo promoção de saúde e prevenção de transtorno mental. Perfeito. Então, ótimo, e eu agradeço em nome da comunidade por esse espaço para falarmos sobre esse tema tão relevante. E a gente está sempre aberto e a gente sempre vai falar. Saúde mental é fundamental, né? Rimando. A gente sabe que o racismo e o machismo têm efeitos diversos na sociedade, sobretudo, como eu falei na abertura do programa, para as mulheres negras, né? Que sofrem duplamente essas opressões. Aí eu já pergunto, começando, provocando você, qual o impacto do racismo na saúde mental, que é o nosso tema, das mulheres negras? O impacto é gigante. A gente sabe que vivemos em uma sociedade em que o racismo está entrelaçado nas relações, nos ritos, nos símbolos culturais. A gente tem uma sociedade, a sociedade brasileira é embasada na escravidão, então a gente cresceu como sociedade, ainda está crescendo e ainda temos esse traço que é muito importante e a gente não pode desprezar de jeito nenhum, porque isso ainda impacta e talvez ainda demore muito tempo para que consigamos fazer com que esses impactos vão se dissolvendo ao longo da história. A gente sabe que a questão do racismo impacta demasiadamente desde a infância tenra, quando a gente vê as crianças perceberem na sua coletividade, no seu entorno, que, como dizem as estatísticas, 54% da população brasileira é composta por pessoas negras, e, no entanto, ela liga a televisão, assiste um desenho animado e não tem representatividade. Ela, inclusive, quando aparece alguém da sua etnia, da sua raça, vai aparecer ali numa situação, numa posição inferiorizada, numa posição ainda, né, que leva a ela construir uma ideia de si, uma identidade negativa, pejorativa, que faz com que crianças, isso tive acesso recente a esse fato, representassem um dia importante na sua vida. Ela vai e representa um aniversário dela, quando ela tinha lá 2 anos de idade, hoje ela com 6, 7 anos, e ela vai lá, ela negra, nascida numa favela, e representa ela própria, branca, circulada por crianças brancas, e mais do que branca, ela era loira. Ou seja, para a gente ver como o racismo impacta de modo a fazer com que a criança crie na sua mente uma negação da sua condição. E é preciso que a gente faça o trabalho inverso para que justamente haja não só uma aceitação, né? É mais do que isso, a gente precisa fazer com que a gente construa autoestima, com que a gente construa verdadeiramente um outro olhar com relação a isso, porque o racismo vai impactar de maneira severa, e especialmente as mulheres, por conta do fato de que vai levar elas a uma baixa autoestima, vai levar elas muito frequentemente à chamada síndrome do impostor, que a gente já falou aqui no programa. Essa crença de que eu sou incapaz, eu não dou conta, eu não posso, eu não vou conseguir, porque embasada em situações reais. A gente vê que para uma mulher negra alcançar um cargo de chefia, um cargo de liderança, é muito mais difícil. Os negros, em geral, nos grandes cargos no Brasil, ocupam menos de 10% dos cargos de chefia. Tem uma coisa muito errada com isso. E para as mulheres, isso é ainda menos representativo. A gente vai ver que isso está abaixo dos 4%. Então, é muito pouco e a gente precisa realmente
falar sobre desconstruir, porque isso gera, obviamente, um impacto muito negativo, a negação do próprio corpo, a negação do amor a si, ao seu organismo. A gente vai ver uma hipersexualização do negro, do corpo negro, e aí a gente percebe que, inclusive, vejo isso no consultório quase que cotidianamente, Márcia, no consultório, tanto no SUS, lá no CAPS que trabalho, hoje estou aqui a serviço do CAPS, e também no trabalho na clínica particular, eu vejo isso quase que cotidianamente, o sofrimento, por exemplo, de uma jovem negra se ver preterida por ser negra a um relacionamento específico. Imagine o impacto disso no humor dessa mulher, na história da vida dela, nos relacionamentos que ela vai vir a desenvolver mais adiante. Então, sim, o racismo causa um impacto muito severo e, em especial, na mulher negra. Isso. A gente sabe, né, que, como você falou, o grande número de vítimas que procuram os centros de saúde mental, de tratamento, de acolhimentos, estão afetadas, né, nas suas emoções, e isso reflete o impacto que o racismo também traz, né? Com certeza, infelizmente, eu tenho visto isso lá no CAPS, no São Caetano, muitas pessoas buscando o CAPS para terem algum tipo de atendimento, o que é muito positivo, mas infelizmente a maioria dessas pessoas não vão ser atendidas no CAPS, porque CAPS é um serviço substitutivo de saúde mental que atende apenas pessoas com transtorno mental severo e persistente. Então, a grande maioria das pessoas que procuram CAPS tem, na verdade, necessidade de um atendimento ambulatorial. E nesses casos, especificamente, eu tenho visto que os atendimentos ambulatoriais que estão sendo demandados, muitos deles têm a ver com pautas, com questões raciais. Muito importantes. E temos ouvinte. Rádio Excelsior, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando pode falar um pouquinho mais alto. Gostaria de saber de Ivan Marques. Eu não sei. Só a senhora ligando no horário de Ivan. Qual é o horário de Ivan? Até 11 horas da manhã, de 6 às 11, viu? Porque quando a gente chega, já não encontra mais ele. Muito obrigada. Boa tarde. Pois é isso, como o racismo é devastador, né? É devastador. Extremamente, extremamente angustiante. É preciso que a gente fale a respeito, porque, infelizmente, a gente ainda vê uma lógica completamente equivocada de pessoas que querem dizer, não, isso é mimimi, não tem nada disso, isso é bobagem, a gente vive numa sociedade miscigenada, não tem racismo. Claro que tem, é por ser uma sociedade miscigenada que nós temos aí um racismo institucionalizado. Exatamente. Que as pessoas não percebem que estão ali. Por exemplo, você vai no shopping, aí vai pedir uma informação, vê um rapaz de terno e gravata, você vai pedir informação a ele achando que ele é o quê? A gente não para pensar, para lá, esse cara tem algum indício de que ele trabalha aqui no shopping, porque ele só está de terno e gravata, não tem nada indicando que ele é um trabalhador. Então a gente já tem um racismo tão institucionalizado que a gente coloca na cabeça que o fato dele estar ali com aquela roupa, ele é profissional, está trabalhando ali no shopping. Exatamente. Porque como é que um negro estaria aqui no shopping com a roupa dessa, se ele não for o segurança daqui? É uma lógica completamente equivocada e é o racismo institucionalizado ali fazendo, isso, às vezes, nas nossas próprias mentes, e a gente sequer toma consciência disso. Uma ideia preconcebida, né, de forma equivocada. Essa é a verdade, né? E assim, Danilo, eu queria que você falasse também sobre os transtornos mentais que ocorrem em consequência desse racismo, né? Na população preta, é importante eu falar isso, Márcia. Sim. Olha que assustador. A possibilidade de desenvolver uma depressão é 45% maior na população preta. 45% maior. 45% maior na população preta. É um percentual assustador. E estamos também falando desse mesmo percentual aí para os índices de suicídio. É grave demais, viu?
na sociedade brasileira. Então, a gente está falando aqui de uma situação que está falando por si, os números falam por si, de um racismo institucionalizado. A gente precisa, sim, trazer à baila esses assuntos, porque falar a respeito disso previne. Sim. Falar a respeito disso Sim. promove saúde, traz reflexão e faz com que a gente tome consciência e não se deixe levar por uma mentalidade de boiada que acabe levando as pessoas a desenvolverem transtornos de humor. Transtornos de humor são os mais comuns. Sim. A gente vai ver que isso é mais comum. Só que a gente sabe, Márcia, que existem outros dados cruciais aí para a questão da saúde mental. Assim, por exemplo, um dado interessantíssimo, um fator de risco para transtorno mental severo e persistente. Aí eu pego especificamente a esquizofrenia. Qual é um dos maiores fatores de risco para a esquizofrenia? É uma coisa curiosa, geralmente as pessoas pensam só na questão genética. Mas não, eu vou trazer um dado do fator ambiental. Quem vive em casa insalubre, quem tem moradia insalubre, tem uma probabilidade maior de ter esquizofrenia. Aí eu pergunto a você, isso, viu? Aí eu pergunto a você, Márcia, qual é a população que mais vive em moradia insalubre do Brasil? Uma situação que tem mais vulnerabilidade social. Qual é que tem mais vulnerabilidade social? Não, é a população branca. Isso. Com certeza não é. Isso. Então, por isso precisamos, sim, trazer à baila esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento, porque às vezes a gente acha que aquilo não nos atinge, que nada, eu nem sou negro, às vezes é um negro que não é retinto. Também, a gente vai falar sobre colorismo. A gente, não, eu acho que eu não sou negro, e aí nessa fala, a gente vê, infelizmente, o racismo ali sendo colocado também, porque a própria pessoa está ali em negação da sua condição, da sua ascendência. Isso. E é preciso que a gente abra os olhos para não sermos reprodutores dessa lógica infeliz. Para que a gente extermine com esse legado, esse cruel legado da escravização. Recebi aqui de doutora Arivaldina. Doutora Arivaldina, boa tarde, minha belíssima neta. Deus lhe abençoe. Beijos e abraços, paz de Cristo. Obrigada, doutora Arivaldina. Está aqui ligadinha, nos ouvindo. Muito obrigada, um grande abraço. Deixa eu ver quem foi que mais mandou aqui uma mensagem. Marina, boa tarde, Danilo. Como fica a autoestima das mulheres negras? Infelizmente, muito lá embaixo. Hoje a gente já tem um caminho contrário, um caminho de reparação, que é importantíssimo, um caminho de construção de autoestima, um caminho de aceitação, a questão, por exemplo, de você trazer a imagem preta como sendo um padrão de referência estético. Isso é maravilhoso, sim, isso está ajudando no processo, muito. Mas na minha opinião, pessoal, ainda estamos no verniz. Sim. Ainda estamos na superfície. Precisamos ir muito mais profundamente, porque ainda assim a gente vê mulheres lindíssimas, muito bem produzidas, que se aceitam nos seus corpos e que ainda duvidam das suas capacidades, das suas potencialidades profissionais, que ainda tem a chamada síndrome do impostor, que infelizmente leva muitas delas a em um determinado momento desenvolverem um burnout, desenvolverem uma depressão ou um transtorno mental decorrente de questões laborais. Isso é importante que a gente trabalhe justamente para que essa autoestima seja valorizada, para que essas mulheres se sintam plenas e belas, sim, e felizes como elas são. Sim, isso, Danilo. E eu li, não sei se procede, vou lhe perguntar, que a bipolaridade também pode ser um dos impactos do racismo. Eu confesso a você que eu não conheço a literatura, eu teria que pesquisar, e aí a gente pode pensar em comentar sobre isso na minha próxima vinda, mas realmente eu desconheço com relação à bipolaridade especificamente. Mas assim, a gente sabe que a bipolaridade está no espectro do transtorno de humor, né? Então, é um transtorno afetivo, é um transtorno dentro do espectro do humor, remete sempre a essa questão da alternância, né, dessa instabilidade do humor, da questão emocional, da questão afetiva. Então, com isso, a gente pode, sim, fazer inferências de que haja interferência. Sim.
mas eu realmente não conheço nada que diga de uma determinação, Sim, sim. de que seja um gatilho, algo Sim. nesse nível. Sim. Mas vou pesquisar e na próxima... Tá certo. E a gente sempre, quando traz essas questões aqui na rádio, no programa Voz das Mulheres, a gente fala, né, sobre a questão que pior do que você ser racista é você não se reconhecer como racista, né? Então você tem que ser antirracista mesmo, porque existem aqueles que não são racistas, então pronto, ele não se considera, mas as atitudes dele são contrárias ao que a pessoa fala, né? É até um lema atualmente, né, Márcia, de que a gente não está aqui tentando pensar em termos de ser... não, eu não sou racista. Não é não ser racista, é ser antirracista. É ser realmente, é ter um posicionamento contrário à questão do racismo, e isso obviamente inclui que a gente volta e meia reconheça atitudes racistas que nós ainda temos. Sim, sim. Reconheça em nós ainda as nossas limitações, as nossas preconcepções, ou seja, os preconceitos que ainda guardamos, ainda temos, ainda guardamos e precisamos ir gradativamente desconstruindo para uma outra possibilidade. Agora, isso obviamente exige de nós um posicionamento. A gente precisa, acima de tudo, dar ouvidos à pauta antirracista. Isso é importantíssimo, né? Sim. A gente muitas vezes relativiza a fala da mulher que se sente oprimida por conta do racismo, que está sendo realmente oprimida ali por conta do racismo. A gente às vezes silencia ela, não dá o espaço, não dá voz, não dá credibilidade. Isso também é racismo. É racismo. E a gente precisa ir gradativamente ampliando isso e dar ouvido, perceber o lugar de fala, o nosso lugar de fala. Quando a gente percebe que a gente tem privilégios, eu que sou negro não retinto, percebo que tenho privilégios por isso e eu preciso levar isso em consideração. Então, quando eu reconheço os meus privilégios, dou um passo para trás e tento desconstruí-los, eu estou tendo uma atitude antirracista. Isso é crucial no processo para que eu consiga verdadeiramente fazer parte daqueles que estão ajudando. É aquela história, né? Quando você não faz parte dos que estão, não faz parte dos que tentam resolver, da resolução, você faz parte do problema, né? É verdade. Então é preciso que a gente tome consciência para deixarmos de fazer parte do problema e passar a fazer parte da solução. É uma mudança de comportamento, né? De atitude, pensar, né? de atitude. A partir dessa mudança de comportamento, você vai agir de uma forma diferente, né? Mudança de posicionamento. De posicionamento. Francisco Santos, boa tarde para toda a nossa família querida Excelsior. Boa tarde, Francisco, seja bem-vindo também à Voz das Mulheres, né? E uma outra coisa, né, que eu gostaria de falar, a gente está falando de saúde mental de um modo geral, mas em específico com relação ao racismo e às mulheres negras, né, a somatização, são tantos desafios enfrentados, esses que você numerou, e que a gente sabe, né, como as crianças desde o nascimento, né, e você bem falou sobre a descrença, né, do seu potencial, das suas habilidades, e então eu acho que essas mulheres somatizam muito, né, queria que você falasse sobre somatização. A questão da somatização é uma coisa bem peculiar, bem interessante. É aquela coisa que volta e meia eu falo aqui, eu repito essa frase bastante aqui no programa, que é assim, ó, o que a boca cala, o corpo fala. Se a gente não dá conta de verbalizar, o corpo vai lá e demonstra. Então, é uma espécie de tradução da nossa dor emocional. O corpo vai lá e expressa aquilo de uma forma que é a chamada somatização. Muitas pessoas usam errado a palavra somatização, achando que é a mesma coisa que somar, que juntar. Não, a palavra soma em grego significa corpo. Ou seja, somatizar é trazer para o corpo uma dor emocional. Então, quando a gente vai... O corpo cala... A boca cala, o corpo fala. A boca cala, o corpo fala. Então, a gente vê o quê? Que a gente... muito frequentemente tem dificuldade de expressar o que está sentindo. Isso tem um nome na ciência, a gente chama isso de alexitimia. A dificuldade de colocar em palavras o que vai na nossa emoção. É um tema interessante, né?
É um tema bem interessante. Então, na alexitimia, a gente vai perceber que a maioria das pessoas que sofrem disso, de não conseguirem colocar em palavras o que estão sentindo, elas precisam de ajuda para fazer essa tradução. E aí, se elas não aprendem a verbalizar, como seria o supostamente esperado, elas precisam dramatizar, elas precisam simbolizar, elas precisam pictografar, elas precisam escrever, elas precisam de alguma forma expressar aquela dor. E a gente vê que durante muitos e muitos séculos, a mulher negra vem sendo calada. E isso faz com que o corpo dela grite. Daí a gente vai ver a justificativa, por exemplo, uma coisa que eu acho clássica. Hipertensão arterial é mais frequente em qual população, Márcia? População negra. Na população negra. Opa, o que a boca cala, o corpo fala. O que a pessoa é calada, porque ela é cesseada de ter uma voz, o corpo grita e diz, opa, tem algo errado aqui, não está certo. Né? Ali é preciso expressar. E aí, é por isso que é importante a gente ver grandes movimentos sendo feitos. Hoje, na psicologia, fico muito feliz que hoje a gente tem, por exemplo, nas universidades, disciplinas sobre psicologia preta, em que temos profissionais negros sendo treinados para atenderem a população negra. Psicologia preta, eu não sabia, olha que maravilha. Para atenderem a população negra com suas demandas, através de um olhar empático, porque é óbvio que o psicólogo negro, quando vive na pele, ele sabe do que o outro está trazendo na sua dor. Então, é excelente eu ver isso, eu tenho percebido isso de maneira maravilhosa, tem um movimento crescente no Brasil todo, aqui em Salvador, tem ficado cada vez mais forte, e isso quer dizer que verdadeiramente estamos mais atentos à demanda da população, à representatividade que a população necessita. Maravilha, viu? Francisco está dizendo que ele aprendeu que o racismo começa e termina em nós mesmos. Infelizmente, ainda está, né, dessa forma, né? Sendo reproduzido por nós, e a gente precisa ir gradativamente desconstruindo isso. E Edna manda boa tarde para a gente, aqui, falando aqui pelo WhatsApp. Obrigada, Edna, e diz que está ligada, né? Para a gente ver, né, como é danoso, né, esse racismo, né, como é devastador, e como a gente tem que fazer o que a gente está fazendo, dialogando, trazendo esse tema para que a gente transforme, né? Deixa eu deixar meu abraço aqui para a dona Edna, não posso deixar de dar esse abraço apertado nela, né? Grande abraço, viu, dona Edna? Toda vez que eu venho aqui, a senhora está assistindo, está acompanhando a gente, está sempre forte. Eliette daqui a pouco dá o ar da graça. Dá o ar da graça. A Eliette também sempre está ligadinha. Deixa eu ver quem foi mais, porque eu vi um barulhinho, mas vi que foi Edna, está aqui ligada, deixa eu ver quem foi. Luciana, pensando nas mulheres mães que vivem eternamente com medo que algo aconteça com seus filhos e filhas. O estado de ansiedade é constante. Não à toa que os riscos para a depressão pós-parto e para a psicose pós-parto, e depressão e psicose puerperal, são maiores nas mulheres negras. É verdade, né? Hoje até eu estava vendo na TV o caso de uma jovem que queimou a filha, se aborreceu, não sei, num desentendimento com o marido, eu não assisti na íntegra, porque eu já estava saindo, mas que a advogada estava alegando que ela estava em tratamento, né, psicológico, psíquico, tomando medicamento, e que ela estava a criança tem um mês, que foi queimada, e ela estava com depressão pós-parto, que é uma realidade, né, que se fala tão pouco, a gente já falou aqui, não foi, Danilo? Há um tempo atrás, se fala tão pouco, a gente fala tão pouco sobre, falamos sim, se fala tão pouco, né, sobre essa questão da depressão pós-parto, né? Deixa eu ver que a Edna também mandou aqui, enquanto eu estava lendo deixa eu ver aqui rapidinho, a Edna deve estar mandando um abraço para Danilo. Obrigada, outro para você, Danilo, Deus te abençoe. A todos nós. Eu estava vendo aqui, e obrigada, Luciana, Marina, também pela
participação de vocês. Pois é, e a gente está falando hoje, né, Julho das Pretas, né, para quem está chegando agora, ligando o seu rádio, sua internet, entrando no YouTube, enfim, a gente está falando, né, porque hoje a gente também está no 106.1, que é na FM, a gente está na AM 840, então tem pessoas, né, taxistas aí que estão aí nos ouvindo também, né, o público mais nesse horário, que liga seu rádio, sua frequência FM, que a gente está falando sobre essa questão tão séria que é o racismo e o impacto na saúde mental das mulheres negras. E como você falou, eu vou também tornar esse assunto com relação à autoimagem, né, a forma como ela se enxerga, né, como ela enxerga o mundo, tudo isso são desafios, né, que as mulheres, os negros de um modo geral, mas a gente está falando da mulher negra. A gente vê que, né, existe realmente uma desconstrução. A gente vai ver que hoje existe mais representatividade, mas eu não vou muito longe não, vou aqui para a década de 90, né, não preciso nem ir antes não, porque acho que na década de 90 dava para a gente já ver uma hipersexualização do corpo negro, né? E imagine como isso impactou aquelas jovens que assistiam, aquelas crianças que assistiam, ou mesmo aquelas adultas que assistiam aquilo naquela época. Como é que isso impacta hoje? Como é que isso está hoje? Como isso reverbera ainda hoje na vida emocional dessas mulheres? Então é preciso sim que a gente faça um outro olhar, uma outra perspectiva, até para que as pessoas aprendam gradativamente a se amarem, a se respeitarem, né, e a terem um outro posicionamento com relação à sua corporeidade, à sua compleição física. Isso é importantíssimo para que a gente a valorização do seu corpo, né? Sim. Porque às vezes se reproduzem isso, né, nas danças, ou seja, e não percebem como se aquele lugar fosse delas, e não é. Porque só daquela forma elas são vistas. E não é, a gente precisa mudar isso, definitivamente. Definitivamente. Né? Francisco diz, eu sempre acompanho todas as programações da nossa querida família Celso, porém nem sempre me manifesto. Muito obrigada, Francisco, pelo seu carinho, pela sua audiência. Lúcia Rocha, boa tarde, Márcia. Eu todos os dias eu escuto o seu programa, só não envio perguntas sempre, mas gosto muito do seu... Muito obrigada, Lúcia Rocha. Mas você também pode enviar perguntas, pode tirar dúvidas, sem problema nenhuma, que nós estamos aqui para isso, né, Danilo? Exato, quanto mais interação, melhor. Interação, né? Melhor, né? Pois eu acho que eu vou rapidinho para o nosso intervalo comercial, né, Nilson Silva, e a gente volta daqui a pouco. Entre Amigos, você ouve de segunda a sexta, a partir das 14h. Apresentação, Reis Moura. Rede Excelsior de Comunicação. A sua sintonia, a voz do Senhor do Bonfim. Excelsior! Tá assim nas escolas, nos bairros e também nos hospitais. Os casos de gripe aumentaram principalmente em crianças. Mantenha os cuidados de higiene, lave sempre as mãos e use álcool 70%. Caso apareça algum sintoma, use máscara e evite levar a criança à escola. E o mais importante, procure um posto de saúde e vacine seu filho ou filha a partir de 6 meses de idade. Vacina protege, vacina salva vidas. Vacina Bahia, Governo do Estado. Neste sábado, a partir das 15h, tem Brasileirão na Rede Excelsior. E os astros da bola não vão perder nem lance na melhor transmissão. Direto da Arena Pantanal, Cuiabá e Bahia. A melhor transmissão você ouve aqui. Acompanhe os astros da bola pelo aplicativo Excelsior. A voz do Senhor do Bonfim. Excelsior! Giro de notícias da Excelsior. Um oferecimento da família Excelsior. Faça parte. Ligue 31 14 33 33. 5 projetos criados por mulheres e ligados preferencialmente às áreas de moda, moda casa, beleza e autoestima podem se beneficiar do edital Orgulho Delas.
A ação vai distribuir R$ 250 mil entre as iniciativas selecionadas e, dessa forma, busca incentivar a melhoria das condições de vida da comunidade LGBTQIAPN+, que teve o Mês do Orgulho celebrado em junho. É o que explica Eduardo Ferlauto, gerente-geral de sustentabilidade da Lojas Renner e diretor executivo do Instituto Lojas Renner, responsável pela ação. Decidimos focar no protagonismo das mulheres dessa comunidade. Por isso, lançamos o edital Orgulho Delas, cujo objetivo é apoiar grupos, coletivos ou organizações sociais que atuem em prol do empoderamento de mulheres LGBTQIA+. Cada grupo receberá até R$50 mil a ser usado de forma flexível, de acordo com o plano de ação. Qualquer grupo que siga os requisitos do edital pode se inscrever, mas vamos priorizar aqueles que têm uma atuação voltada à moda, vestuário, moda casa, beleza e autoestima. As inscrições podem ser feitas até 14 de julho no site da plataforma Prosas ou pelo link disponível no Instagram do Instituto Lojas Renner. Outra iniciativa é a destinação de R$50 mil para a Casa Neon Cunha, de São Bernardo do Campo, em São Paulo, que oferece acolhimento diurno para cerca de 200 pessoas em situação de rua. O Instituto vai assumir a construção de novos espaços físicos, destinados especialmente para banheiro, lavatório e beleza. A ação também inclui a doação de mais de 1.000 itens, incluindo agasalhos, cobertores e kits de higiene pessoal. Nos últimos anos, o Instituto já havia investido outros R$770 mil em 6 projetos que promovem a qualificação profissional e o respeito aos direitos da comunidade LGBTQIAPN+. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. A voz das mulheres. Estamos de volta. Estou conversando com Danilo Cruz. Danilo é psicólogo, é palestrante, é escritor, é servidor público, né, é diretor da Clínica Numen. Nós estamos falando hoje, no Julho das Pretas, sobre o impacto do racismo na saúde mental das mulheres negras. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, dar um testemunho, participar, tirar uma dúvida, o telefone fixo é o 3328-7666, você pode mandar mensagem para o WhatsApp do programa para 993 ou para 993866138. A gente diz todo dia, mas tem uma hora que acaba esquecendo. Como você falou, Danilo, sobre inadequação, né? O que você é aquele sentimento de inadequação, isso é bem comum. Eu estava falando, quando a gente estava em off, da situação que eu li hoje cedo, antes de vir para cá, e me impactou bastante, né, que é a história de uma mulher que estava contando que quando tinha 7 anos de idade na escola, a escola de classe média, em que tinha pouquíssimos negros, e ela estava lá na escola, tocou a sineta para voltar para a aula depois do recreio. Aí os meninos todos correram para a fila do bebedouro, tá todo mundo lá tomando sua aguinha, na vez dela, que ela negra, se abaixou, bebeu a água, aí veio um colega de trás e disse, bora, termina logo isso aí. E ela, calma, ainda estou com sede, eu vou beber mais. E ela continuou bebendo, e o colega disse assim, você não devia nem beber dessa água, você devia estar bebendo a água do esgoto que é preta igual a você. E aí ela fala de como essa fala se cristaliza na identidade que ela cria e como isso impacta na sua vida emocional, na sua autoaceitação, como isso impacta no sentimento de inadequação que é constante na vida dela, porque ela volta e meia se vê novamente numa circunstância em que ela é uma das poucas negras naquela visão ali, e numa situação de que ela se sente inadequada com aquela fala, você não devia nem estar bebendo dessa água, e aí nessa a gente vê como isso impacta na vida emocional dessas pessoas. Muito difícil. Muito. É isso. Vera Lúcia da Boa Tarde, ela diz, é muito peso enfrentar o racismo e o machismo. Danilo, é difícil manter a saúde mental. Muito difícil.
muito difícil, mas aí é que está. O nosso papel aqui, quando a gente se dispõe a discutir esse tema, é trazer o espaço, falar a respeito, para poder a gente ir gradativamente relativizando essas dificuldades, para que a gente possa enfrentar com resiliência e conseguir vencer. A gente está aqui tentando fazer com que a gente consiga, né? A gente precisa fazer esse movimento. Isso. Não dá para cruzar os braços e dizer, não, como é muito difícil, eu não vou tentar. Não, a gente está aqui, mas vamos tentar, vamos fazer. Exatamente. E até como referência, você tem referências de mulheres poderosas, né? E você se olhar realmente como referência, como aquela pessoa lhe representa, começar a pensar dessa forma, né? Colocar esse olhar para tudo que deu certo, para se animar também e se inspirar, se inspirar, porque a luta também, para a gente lutar, a gente precisa também de inspiração e de referências. Eu lembro de uma situação que eu também vi há não muito tempo, de uma pessoa que estava procurando atendimento psicológico justamente para lidar com questões raciais. Foi em Niterói, a pessoa que estava relatando, falando que em Niterói estava no posto de saúde da família, e aí foi para um ambulatório de saúde mental, ambulatório de atendimento de transtorno mental, e ela estava querendo ajuda por conta de sofrer, por conta do racismo. E aí, quando o psicólogo chegou, e ela olhou assim, é ele que é o psicólogo que vai me atender? E começou a chorar, porque o cara era negro. Você imagina. Porque o cara também era negro. Ela se sentiu profundamente acolhida, se sentiu verdadeiramente abraçada, compreendida, numa contingência ali, num abraço realmente. Olha como isso é importante. Sim, sim. Poxa, eu fiquei feliz, né, com a psicologia preta. Uhum. É algo até para a gente falar sim, também. Sim, né? sim. É isso, né? Como a gente falou anteriormente, até uma ouvinte fez essa analogia, né, com as mães que vivem, né, sempre sobre aviso, sempre preocupados com seus filhos, né, porque a mente dessas mulheres, o corpo e a mente vivem em estado permanente de vigilância, né, de alerta, né, e essa vigilância também pode gerar também doenças. Você já pensou, você viver nessa ansiedade ao longo da vida, isso pode gerar, inclusive, doenças crônicas, né? Pode sim, pode se tornar doença crônica. A gente vê que não é nada fácil para uma mãe saber que seu filho vai ser vítima de racismo. Não é nada fácil para essa mãe olhar para aquele filho e ensinar ele, por exemplo, como é que ele deve ou não caminhar na rua. Se ele for abordado por um policial, como é que ele deve fazer. Tem que explicar tudo. Meu Deus do céu, como dizer que não há racismo? Como é que ainda tem gente que nega a situação do racismo? Quando a gente vê uma mulher preta tendo que dizer para o filho, meu filho, se o policial falar alguma coisa, você fala sim, senhor, e faça desse jeito, se comporte assim, não faça movimento brusco, não sei o que, não sei o que. Claro que a gente está diante de uma situação de racismo institucionalizado. E é preciso que a gente tome muito cuidado, justamente porque, infelizmente, a gente está tão no automático, tão naturalizado, que a gente nem percebe. Volta e meia, na prefeitura, eu faço alguns cursos com relação a, por exemplo, a questão da pauta do racismo, do atendimento à saúde, né, com relação à questão da população negra, a população LGBT, a população trans. A gente volta e meia recebe treinamentos com relação a isso. E aí é que a gente vai ter a chance de parar para refletir. Meu Deus, quantos insights eu já tive nesses treinamentos? Caramba, eu já fiz isso, olhando assim, caramba, por que a gente faz desse jeito? A gente para assim, reconhece, é preciso ter muita humildade para reconhecer, Márcia, que sim, a gente ainda reproduz essa lógica equivocada e precisamos dar um basta. Precisamos tomar consciência para dar um basta. Isso faz toda a diferença. Sem dúvida nenhuma, né? E mesmo, não só as mães, como qualquer mulher, né? Ela já chega num lugar, ela já vai, como é que se diz assim,
alerta para ver o que é que vai ocorrer pela condição não, pela cor da pele, se vai ser bem tratada, né? Enfim, é muita pressão, para um ser humano. Muita pressão. Extrema, a situação realmente extrema, que a gente não tem consciência. Não tem. É lamentável, né? Esse é o racismo institucional, ele eu gosto não, eu uso porque eu sinto como devastador, né? E aí a gente precisa falar para tomar consciência disso. A gente precisa de espaços assim, justamente para poder falar e dizer, olha, acontece, tá vendo? Já aconteceu isso. Exemplos são interessantes, justamente porque fazem com que a gente tome consciência. É uma história que apareceu na mídia há alguns anos, de uma advogada negra que entrava no elevador, a mulher, não, o elevador de serviço é o outro. Aí você olha assim, como assim? Que história é essa? Que situação é essa aí? Por que esse tipo de discriminação? Isso acontece ainda, e a gente precisa tomar muito cuidado. Acontece ainda, e a gente vê até nas mídias, teve uma outra que era angolana, né? Também, que hostilizava, até ameaçava com faca um vizinho, porque o vizinho era... Enfim, a gente vê muitas histórias, não precisa que as histórias chegue, para a gente transformar, não precisa que a gente, claro que a gente precisa falar, discutir, dialogar, mas não é preciso que os casos surjam, né, de uma forma recorrente para que as pessoas comecem a mudar de comportamento, né? Eu lembro de situação também é recente, não tem muito tempo, a pessoa chega numa loja, eu não quero ser atendida por você não, eu quero ser atendida por ela. Ou seja, a gente vê ali nitidamente a situação do racismo, e vi isso acontecer em Salvador. Eu fico imaginando uma pessoa que mora na cidade mais negra fora da África, que é Salvador, e ainda mantém esse tipo de mentalidade tacanha, medieval. Como é isso, meu Deus? É uma discrepância sem tamanho. Sem tamanho. Eu lembro que te passou um vídeo, eu acho que você deve ter assistido já há algum tempo, né? Um vídeo em que eu estava num consultório e tinham quatro pessoas, 3 brancos e um indiano, né? Então, essa família afastou o máximo que pôde, que era um banco mais comprido, para não sentar junto do indiano, aguardando o médico atender. Não sei se você chegou a ver esse vídeo. Eu acho que sim. Foi. Quando o médico atende, chama os 3, a família, pai, filho, a mãe, o pai e a filha, e chama o indiano e eles ficam sem entender. Aí o médico disse, aqui, eu marquei essa reunião, além de fazer uma avaliação, esse foi o doador que doou um rim, parece, um órgão à menina. Imagine aí. Adolescente. Quer dizer, você veja, e eles ficaram aí, abraçaram, quer dizer, precisa que a gente tome, né, que a vida ensine dessa forma para que as pessoas comecem a entender. Francisco está dizendo aqui, Márcia, esse tema é muito complexo. Poderia fazer perguntas, sim, porém respeito o entrevistado e a entrevistadora. Não é questão de omissão da minha parte. Só um tema complexo. Fica à vontade, Francisco. Se você quiser. Por ser complexo que a gente também tenta um pouco, né, o máximo de informações, né, de uma pessoa como Danilo, um psicólogo competente, uma pessoa comprometida, né, trabalha em CAPES, enfim, mas fique à vontade. Mas, Danilo, o racismo também estende, como você falou anteriormente, uma tentativa de desumanização, né? Como foi o caso dessa garota, né, no bebedouro. Existe uma desumanização desde que a gente justificava a questão da escravidão lá atrás, porque dizer, não tem alma não, pode escravizar porque não tem alma não. E aí nessa, a gente ainda tem essa lógica de corpos sem alma, corpos sexualizados, basicamente continua-se essa lógica, né, da mulher, inclusive, que se vê preterida em relacionamentos, como o caso que eu falei aqui, que atendi há não muito tempo, preterida em relacionamentos por ser negra, né? Por ser negra.
Né? Por quê? Porque o suposto, como é que eu chamo ele? Para não falar uma coisa feia aqui, o suposto pretendente, vou falar pretendente para não falar o nome feio aqui, ele tinha vergonha de andar de mão dadas com ela. Então, com isso a gente já vê. Já tem uma visão, né, como é cruel. Eliette mandou uma boa tarde para mim, Nilson Silva, doutor Danilo e ouvinte. Doutor Danilo, quisera Deus que a vida humana sofresse somente o impacto racional. Nossas mentes sofrem com os impactos das diferenças, as cobranças que existem, principalmente na vida das mulheres. Eliette Ribeiro. Racial, né? Obrigada, Eliette. E é uma verdade, né, Danilo? Demasiadamente, né? Nós sofremos constantemente. É preciso que a gente fale a esse respeito, abra o espaço para que mulheres negras possam falar. A mulher preta precisa ter voz, e a gente precisa dar esse espaço para que ela expresse a sua voz. Isso aí é imprescindível. Obrigada, Eliette. Finalizando, provocando mais um pouquinho, como lidar com racismo na saúde mental? E saúde mental, né? Isso aí é um grande desafio, Márcia. Não teria como, né, nessa pegada da maçaneta para a gente fechar o programa. Não existe uma receita de bolo. Em poucos segundos responder isso de maneira tão impactante. Não dá para a gente falar. Realmente é algo muito severo. A gente precisa estar atento. Eu, como profissional de saúde mental, preciso estar atento o tempo inteiro, porque eu, por vezes, posso, inclusive, fazer parte do problema e não da solução. Sim. E isso é preciso que a gente tome muito cuidado, porque o objetivo não é esse. O objetivo é justamente trazer a possibilidade de saúde, e saúde de maneira integral, incluindo a saúde mental, para que as pessoas negras possam se sentir valorizadas e reconhecerem os seus próprios valores. O autoconhecimento é a melhor forma, eu acho, não? Faz toda a diferença, Faz toda a diferença. Pois é, Rita, também de Pau da Lima, está dizendo que está aqui ligadinha na gente. Obrigada, Rita. E assim, Danilo, me despeço. Obrigada mais uma vez. Até uma próxima. Eu que agradeço em nome da comunidade. É muito feliz em ser sempre muito bem recebido aqui e que tenhamos mais políticas públicas de reparação, políticas públicas que realmente tragam a vontade política para resolver essas divergências, essas diferenças que são tão marcantes. Com certeza, é o que precisamos. Um grande abraço e assim agradeço aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Reis Moura já está ali a postos, né, para sentar aqui no seu lugar e eu deixar vocês na companhia, bem acompanhada com Reis Moura a tarde toda. Fiquem com Deus. Amanhã já é sexta-feira e a gente vai falar sobre o Ministério Público, a atuação do Ministério Público com a violência política contra a mulher. Fiquem com Deus e até amanhã. A Voz das Mulheres.